Irmãos e irmãs, acredito. Bom dia, irmã. Eu ia falar que eu acredito que eu cumprimentei a todos, não, mas a irmã não. A irmã Onil também não cumprimentei. Bom dia, irmã. Irmãos, para darmos início ao nosso tempo de culto, gostaria de convidá-los para fazermos a leitura de Deuteronômio capítulo 5, versos 22 a 24. Um dia tão bonito, que Deus nos abençoou, um dia especial, e na agenda dele Ele preparou para que estivéssemos aqui. Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 22. E a nossa reflexão aqui é baseada naquilo que estamos pensando, A afirmação é esse Deus que nós viemos encontrar aqui. Então vamos ler. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Eu vou repetir o verso 24. E dissestes: eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Esse é um trecho que relata quando Deus entregou pela segunda vez as tábuas com as leis, Então está narrando esse momento aí. E quando isso acontece, o monte onde Deus está ali para entregar essas tábuas a Moisés e para falar com Moisés, ele estremece, aparece fogo naquele monte, fumaça, e as pessoas ficam com medo, de se aproximar daquilo lá. O povo que estava lá embaixo fica com medo de chegar até aquele monte. Por quê? Se encontrarmos com Deus, nós pecadores vamos ser consumidos. Só que eles encontram com Moisés depois, porque Moisés vai relatar isso a eles. E eles falam: olha, Moisés esteve na presença desse Deus maravilhoso, e Deus não o consumiu. Então Deus, ele fala com o seu povo. Deus, ele é misericordioso, Deus é gracioso, Ainda que sejamos pecadores, ele fala com o seu povo. E esse mesmo Deus, no qual é relatado essa história aqui, essa afirmação a respeito dele, daquilo que ele demonstrou lá no passado, é esse mesmo Deus que nós viemos encontrar aqui. Um Deus que se faz presente num dia especial como esse, para que nós, aqueles que ele escolheu para si, possam então estar na presença dele, louvando, cantando, louvores através da música, ouvindo a voz dele, através da palavra dele, e não só isso, num dia especial como esse, intercedendo por outros irmãos, que estão passando um momento de perseguição, vivem numa região de perseguição. Então, é um Deus que ouve, o seu povo, e nós estamos aqui hoje para falar com ele, para estar na presença dele. É um grande privilégio. Então, que possamos ter isso na nossa mente, que estamos aqui na presença desse Deus maravilhoso, que permitiu, que estivéssemos aqui. E ele não somente fala conosco, mas ele também nos ouve,
Então é um grande privilégio ter um Deus dessa forma. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, apresentar esse tempo a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui reunidos para prestarmos culto ao Senhor. O Senhor ouviu a nossa oração no domingo passado, no qual pedimos ao Senhor por mais essa oportunidade, e aqui estamos, Pai. Ó Deus querido, nós te louvamos por isso, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que ouve a nossa voz e que também fala conosco, Pai. Então nós somos muito gratos por isso. Somos gratos por esse grande privilégio. Somos gratos também porque o Senhor trouxe o pastor Chung até aqui em segurança. Então nós te louvamos por isso. Louvamos ao Senhor pela vida dele. Somos gratos também porque o Senhor tem cuidado dos nossos irmãos, aqueles que não estão bem de saúde, mas temos visto que o Senhor tem colocado a sua mão sobre a vida deles, Pai. Muito obrigado por isso. Ó Pai querido, clamamos pela Tua bênção sobre aqueles que não podem vir, que o Senhor esteja com cada um, Pai. Ó Deus Santo, nós consagramos esse tempo ao Senhor, é culto ao Senhor. Aqui estamos para nos encontrar com o Senhor e ouvir a Tua voz, Pai. Mas também nesse dia especial, domingo da Igreja Perseguida, queremos, ó Pai, aproveitar esse tempo para clamar ao Senhor pelos nossos irmãos, pedir por eles, pedir por essa situação, clamar ao Senhor que derrame da Tua graça, do Teu cuidado, da Tua bênção sobre a vida de cada um deles, Pai. E naquela região, Pai, que aqueles que são os Teus inimigos, que muitos ali possam então tornar seus amigos através da pregação do Evangelho, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Selamat pagi. Hoje nós estamos conhecendo um pouco mais do que tem acontecido nos países onde há perseguição. Ya, hari ini kita akan lebih mengenal situasi, kondisi, keberadaan di negara-negara di mana ada penganiayaan terhadap orang percaya. Mais precisamente na Nigéria e no oeste africano. Khususnya di Nigeria dan Afrika bagian barat. Nós vamos ter a oportunidade de orar. Kita akan berdoa. E também de ver 2 vídeos que retratam um pouco da realidade que os nossos irmãos vivem lá. Dan melihat 2 video yang menceritakan realita kehidupan orang-orang percaya di sana. Como nós cantamos, nós temos a oportunidade de servir no mundo e também do outro lado da rua. Sebagaimana kita baru menyanyi tadi, kita bisa melayani Tuhan di ujung bumi atau di seberang jalan. E nós temos a oportunidade nos nossos lares, diariamente, de servir, orando, contribuindo, nos comunicando com essas pessoas. Hoje nós temos facilidade, através do WhatsApp. Dan di rumah kita juga bisa melayani melalui doa, melalui kontribusi, melalui komunikasi, sambil mengirim pesan lewat WhatsApp. Enquanto a gente vê esse vídeo, assiste, que a gente possa pedir ao Senhor para que realmente nos mova. Esses irmãos, eles têm sofrido por amor a Cristo. Então, a gente vai assistir agora. E depois eu vou passar os motivos de oração para alguns irmãos, que haverá um momento para nós fazermos a intercessão por eles. Dan sementara kita nonton, kiranya hati kita tergerak, dan setelah itu saya akan membagikan pokok doa untuk kita. Mais um dia, tantas histórias. Quanta injustiça. Uma perseguição constante, ameaças e ataques violentos. Cada dia que passa, fico mais Mais um dia, tantas histórias.
Quanta injustiça. Uma perseguição constante, ameaças e ataques violentos. Cada dia que passa, fico mais surpreso com as dificuldades que nossos irmãos enfrentam. Eu preciso que você os conheça. Eu preciso que você sinta o que eles sentem. Que você chore com os que choram. E que você lute junto com eles. Na Nigéria, os seguidores de Jesus são assassinados por causa da fé mais do que em qualquer outra nação. Em todo o oeste africano, aldeias inteiras são atacadas, resultando na morte de milhares de cristãos. Meninas e meninos são sequestrados das escolas, raptados de suas famílias. O número de viúvas só aumenta. Tragédias como essas são comuns no oeste africano, uma região formada por países que cercam a Nigéria, alvo da crescente violência. Grupos radicais islâmicos avançam sem piedade, tomando território à força, deixando os cristãos cada vez mais vulneráveis. A igreja está sob ataque. Cada testemunho, depoimento e fato revelarão a dura realidade de cristãos que, por causa da fé, são negligenciados. Contudo, permanecem firmes. A Bíblia nos diz que nenhuma arma forjada prosperará contra a Igreja de Cristo. E nós, como corpo, nos levantamos em favor deles. Levantamos a nossa voz em favor da igreja perseguida. Quando tomamos consciência de qualquer injustiça, devemos fazer algo. A Portas Abertas convida você a mobilizar a sua igreja para ser uma intercessora em favor dos cristãos perseguidos no dia 12 de junho de 2022. Garanta a participação da sua igreja, tornando-se um organizador do DIP. Seu envolvimento é resposta de oração. Cadastre-se no domingo. Irmãos, hoje temos a alegria de estar aqui com Pastor Siung, né? Ya, hari ini satu sukacita Pendeta Siung berada bersama dengan kita. Pastor Siung, muito obrigado por nos conceder seu tempo aqui. Terima kasih untuk waktu dan kesediaan bagi kita. Que Deus abençoe, né? E como os irmãos estão percebendo, hoje está um pouco diferente o nosso culto, né? Pastor Siung irá pregar e depois nós teremos mais um vídeo e um tempo de oração, né? Por esses nossos irmãos que passam por perseguição. Oke, Pendeta Siunggi akan berkhotbah hari ini. Setelah itu kita akan nonton satu video lagi. Dari hari ini ada satu acara yang khusus. Então, Pastor Siung, muito bem-vindo. Deus abençoe. Selamat datang, Tuhan memberkati. Bom dia a todos. Selamat pagi. Mais uma vez é bom sempre estar aqui. Ya, senantiasa baik berada kembali di sini. E quero primeiro agradecer a igreja sempre apoiar o ministério que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Ya, pertama-tama saya berterima kasih untuk gereja senantiasa mendukung pelayanan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. E mais agora, né? Dan khususnya sekarang, que vocês cederam a Mari para estar com a gente. Di mana Mari juga diutus untuk berada bersama dengan kami. E esses meses de treinamento têm sido muito bons para todos nós. Bulan-bulan pelatihan ini sungguh baik bagi kita semua. E que então vocês possam continuar, né, nos apoiando em oração e realmente mantendo a Mari com a gente. Kiranya Bapak Ibu terus mendukung kami dalam doa dan Mari bisa tetap dengan kami. Porque nós temos visto que Deus tem trabalhado e aberto muitas portas para a gente. Dan Tuhan memberkati dan membuka banyak pintu bagi kami.
Eu não tenho tempo de falar todas as coisas que nós estamos planejando daqui para frente. Ya, tidak ada waktu untuk berbagi semua Mas se rencana você kita ke puder, depan. lê a nossa carta de oração, que Kalau- está disponível de alguma forma por aí, né? Acho Nanti que tem. kalau bisa baca surat doa kami. Porque hoje o tema é outro. Ya, tema hari ini lain. O nosso tema hoje é o Dia da Igreja Perseguida. Hari ini hari khusus bagi gereja yang dianiaya di seluruh dunia. Quando a gente pensa na Nigéria e no oeste africano, Ketika kita memikirkan Nigeria dan Afrika Barat, ali vivem mais de, talvez nessa região, né? Vivem mais de 300 milhões de pessoas. di daerah ini ada sekitar 300-an juta orang. E boa parte, né? Se você olhar aquela parte do oeste africano, Dan sebagian besar Afrika Barat, porque o norte da África, né? Com certeza, nós sabemos que predomina o islamismo. ya kita tahu kalau Afrika Utara mayoritas E adalah sul, Islam. a parte sul da África Bagian selatan Afrika, predomina o cristianismo. di situ kebanyakan Kristen. E se a gente olhar aquela faixa que nós vimos no mapa ali, o oeste, né? Ele faz parte do centro da África. Kalau bagian barat itu bagian juga dari bagian tengah benua Então, Afrika. há uma pressão muito grande, então, do norte, que é muçulmana, Jadi ada tekanan besar dari utara para yang Islam tomar e para avançar e para instalar o islamismo. untuk maju dan menduduki Islam di bagian tengah itu. E claro, a igreja também tem feito o seu trabalho ali nessa região. Tentu gereja melakukan pekerjaan daerah itu, Mas como eles usam a violência, né? Então eles têm avançado de uma forma mais forte. namun karena digunakan kekerasan mereka melangkah lebih jauh. Mas não quer dizer que a igreja esteja parada, né? Tapi tidak berarti bahwa gereja berhenti. Porque, por exemplo, a Simon teve ali no Guiné, Karena Simone pernah Guinea-Bissau, berada di né? Guinea-Bissau, e eu também estive. saya juga pernah berada. E a verdade é que os muçulmanos em Guiné-Bissau, eles fizeram um voto. Dan kebenarannya adalah bahwa kaum muslim di Guinea-Bissau mereka buat satu tekad, satu janji, Que eles iam estipar, iam acabar com o cristianismo no país. mereka akan meniadakan, menghilangkan kekristenan di sana. Mas, como lemos, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Namun sebagaimana kita lihat, pintu neraka tidak akan bertahan melawan gereja Mas isso Tuhan. exige que nós oremos, Tapi untuk sebab itu kita perlu berdoa para que a igreja permaneça firme agar gereja tetap teguh e também aqueles que estão trabalhando para o avanço do evangelho também continuem firmes, dan mereka yang memajukan Injil juga tetap teguh apesar da perseguição. meskipun ada penganiayaan. Então vamos olhar um pouco do que a Bíblia fala sobre a perseguição. Mari kita melihat apa kata Alkitab tentang penganiayaan. E eu queria que a gente olhasse, essas 2 semanas eu voltei, né? Eu estou relendo o livro de Atos. Dalam 2 minggu terakhir ini saya kembali membaca kisah para rasul. E eu me deparei agora no começo ainda, na primeira parte, né? Primeira metade do livro de Atos. Dan pada bagian tengah pertama kitab kisah para rasul, E muito curioso, né? Quando houve o primeiro mártir, menarik ketika terjadi martir atau pembunuhan orang Kristen yang nós pertama, tivemos o Estevão. yakni Stefanus. Mas eu queria que a gente olhasse um pouco o que aconteceu depois da morte de Estevão. Tapi mari kita lihat, perhatikan apa yang terjadi setelah kematian Stefanus. Ou no momento da morte do Estevão. Atau pada saat Stefanus mati. Nós vamos ver no final do capítulo 7, Akhir pasal yang ke-7, que ele disse então, falando do Estevão, bicara tentang Stefanus dikatakan, as palavras finais de Estevão, perkataan-perkataan akhir dari Stefanus, 55. ayat 55, Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, tetap fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. E disse: Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Eles, porém, clamando em alta voz,
taparam os ouvidos e unânimes arremetaram contra ele. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. Lalu mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang budak yang bernama Saulus. E apedrejaram Estevão, Sambil mereka mempari Stefanus. que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não nos impute esse pecado. Sungguh sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Com essas palavras adormeceu. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. E Saulo consentia na sua morte. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres enseados no cárcere. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Esse foi a primeira morte que aconteceu na igreja. Ini kematian pertama yang terjadi di gereja Devido à perseguição. karena penganiayaan. Mas antes já havia perseguição. Namun sebelumnya sudah ada penganiayaan. Pedro e João, os apóstolos, já foram encarcerados. Petrus, Yohanes, para rasul pernah dipenjarakan E também foram açoitados. dan mereka juga dicambuk. Mas essa foi a primeira morte. Tetapi ini kematian yang E pertama. curiosamente estava ali quem? Saulo. Dan siapa yang berada waktu itu menyaksikan Homem que Saulus? perseguia a igreja de uma forma muito violenta. Seorang yang menganiaya gereja dengan sangat kejam. E ele participou, ele consentiu na morte. Dan dia setuju Estevão. dengan kematian daripada Stefanus. E depois disso, então, a igreja toda foi perseguida. Dan setelah itu seluruh gereja dianiaya. Então, perseguição é algo que é muito comum e já aconteceu muito cedo na igreja. Jadi penganiayaan suatu yang umum yang terjadi sejak awal gereja. Por isso que a Bíblia deixou muito claro, Jesus deixou muito claro que nós seríamos perseguidos. Bagi Alkitab, bagi Yesus jelas kita juga akan dianiaya. Em Mateus 24:9, Jesus disse: Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Dan Matius 24 ayat 9 mengatakan mereka orang percaya akan diserahkan dan akan dianiaya. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Dan kalian akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. E Jesus também disse em Mateus 5:11: Matius 5 ayat 11 juga Yesus mengatakan, Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Mas qual é a nossa postura diante da perseguição? Namun apa sikap kita tatkala menghadapi penganiayaan? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Apa Alkitab mengajarkan, bicara bagi kita? Aqui mesmo no livro de Atos, né, quando Pedro foi preso no capítulo 4, Dalam pasal yang keempat, ketika Petrus di penjara, e aqui fala que então agarraram Pedro e João no versículo 3, ayat yang ketiga, Petrus dan Yohanes, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. E como a igreja reagiu a isso? Dan bagaimana gereja bereaksi Nós vamos terhadap hal ver itu? no mesmo capítulo que a igreja estava em oração. Pada pasal yang sama tercatat gereja sedang berdoa. E quando outra vez eles foram presos no capítulo 5, Dan pasal 5 mereka dipenjara sekali lagi. e disseram e proibiram eles a pregar o evangelho. Mereka dilarang memberitakan Injil. O que responderam os apóstolos? Apa tanggapan reaksi dari para No rasul? 5:29. Pasal 5 ayat 29.
antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tetapi Petrus dalam situ menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. E quando eles foram açoitados, Dan ketika mereka dipukul, no 5:41, ele aqui diz: regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. pasal 41, Rasul itu meninggalkan sidang mahkamah dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. E curiosamente, Saulo, que era o perseguidor, Dan menarik bahwa Saulus yang adalah penganiayaan waktu itu, logo depois do capítulo 9, pasal yang ke-9 nantinya, quando ele estava pronto, saindo de Jerusalém, com cartas para prender seguidor de Cristo em Damasco, ketika dia siap keluar dari Yerusalem menuju Damaskus untuk menangkap orang-orang percaya, ele teve aquele encontro marcante com Deus. dia akhirnya ada suatu momen pertemuan yang istimewa dengan Tuhan. E ele se converte. Dan dia bertobat, E a palavra de Deus disse para ele, dan firman Tuhan kepadanya. se você quiser abrir 9:16. Kisah para Rasul 9 ayat 16. Abra porque nós vamos continuar nesse capítulo por um tempo agora. Kita buka Kisah para Rasul pasal 9. 9:16 disse, Deus falando, né, em relação a Saulo, Tuhan bicara kepada Saulus, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Eu não sei quantos de nós, quando fomos chamados, quando ele se converteu, nos avisaram, você vai sofrer pelo nome de Jesus. Saya tidak tahu berapa dari kita di sini ketika bertobat diberitahukan kamu akan menderita karena Yesus. Será que a gente teria aceitado? Kalau kita dikasih tahu demikian, apakah kita akan terima Yesus? Mas para Saulo aqui, desde o começo deixou muito claro, você vai sofrer. Tapi bagi Saulus jelas dikatakan baginya sejak awal, kamu akan menderita oleh karena namaku. E essa é a verdade. Jesus, como nós falamos, ele já deu muito claro, né, aos seus seguidores que haveria perseguição. Dan ini jelas Yesus mengatakan pada pengikutnya bahwa mereka akan menderita penganiayaan. E curiosamente, o Saulo, quando ele se converteu, nós vamos ver aqui no capítulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 20, logo depois da sua conversão, Menarik, dalam ayat 20 setelah Saulus bertobat, diz que ele permaneceu em Damasco, aqui no versículo 19. ayat 19, dia tetap tinggal di Damaskus. Então, do versículo 20 em diante, olha o que aconteceu já com Saulo. Dia tinggal di Damsyik, dan ayat 20 selanjutnya mari kita lihat apa yang terjadi dengan Saulus. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com a fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Ayat 21, semua orang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus itu, dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Tetapi maksud jahat itu diketahui Saulus, siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Mas os seus discípulos tomaram-no no meio da noite e colocaram num cesto, desceram-no pela muralha. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Agora, muito interessante, né? A gente aprender alguma coisa com Saulo aqui. Menarik kita belajar beberapa hal dan Saulus di sini. Eu sempre entendi que é muito importante que alguém se converte já passa a testemunhar. Penting ketika seorang bertobat dia langsung mulai bersaksi. E aqui foi muito imediato. Dan di sini segera langsung terjadi.
Porque se a gente não se habituar, depois se perde, a gente não tem hábito. Muitos de nós não temos hábito. Karena kalau kita tidak langsung bersaksi, kita tidak akan terbiasa dan setelah itu kita tidak akan bersaksi. E precisamos então adquirir esse hábito. Jadi kita perlu mempunyai kebiasaan ini. Porque hoje a gente vê muito que nós esperamos que a pessoa venha à igreja. Kita hari ini banyak berharap orang-orang datang ke gereja. No entanto, se você olhar, a Bíblia diz que devemos ir. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, kitalah yang seharusnya harus pergi kepada E foi isso mereka. que nós cantamos, que devemos ir. Itu yang kita baru nyanyikan tadi, kita yang Então ele harus começou pergi. muito cedo. Dan dia mulai sejak E dini. precisamos começar muito cedo. Kita harus mulai sejak awal. Porque o testemunhar faz parte da vida cristã de uma forma que aqui diz que quanto ele mais pregava, mais se fortalecia. Olha que coisa interessante. Kesaksian merupakan bagian kehidupan orang Kristen. Semakin dia bersaksi, semakin dia kuat pengaruhnya. Como é a sua vida cristã? Bagaimana kehidupan Kristen Você pode saudara? dizer que você é um cristão forte? Anda saudara yang kuat Ou você se sente enfraquecido? atau Anda saudara yang lemah atau melemah? Talvez é isso que está faltando. Ini mungkin yang Para kurang. nós nos fortalecermos, temos que então, tem que fazer parte da nossa vida o testemunhar, o falar de Cristo. Untuk kita semakin kuat, kita perlu bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. E isso confundiu os judeus. Dan ini membuat orang-orang Yahudi bingung. E ele continuou, né? Pregando, prolongando, ficando ali. Dan dia lanjut tinggal di sana. E então isso é natural, que venha a oposição. Dan wajar kalau demikian timbullah oposisi atau perlawanan. Porque ele conseguiu, começou a ganhar vidas, e aí então os opositores, a oposição sempre vai aumentar. Dan dia memenangkan jiwa-jiwa dan perlawanan akhirnya muncul dan meningkat. E o cerco começa a se fechar, começam até a vigiar o portão para ele não fugir. Dan orang-orang mulai mengepung dia agar dia tidak melarikan diri. Ao ponto que a única forma de fugir, se sair ali ileso, era ser descido por um cesto. Sehingga satu-satunya cara untuk dia selamat adalah melalui suatu keranjang yang diturunkan dari tembok. Então Saulo, de um perseguidor, passou a ser perseguido. Jadi Saulus yang dahulu ada pengayaan, dia akhirnya dianiaya. Não sei se ele podia perguntar, mas por que eu vim acrescer a Jesus e agora sou perseguido, né? Barangkali ada yang bertanya, mengapa saya menerima Yesus kok sekarang saya dianiaya oleh orang lain? Mas ele não questionou porque ele entendeu que isso era normal. Dan itu sesuatu wajar yang terjadi. Agora, quando ele chega em Jerusalém, olha só que curioso, repete-se a história. Dan menarik, apa yang terjadi ketika dia sampai di Yerusalem, hal ini kembali terjadi. Versículo 26. Ayat 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele ouvira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Então, em Jerusalém, quando ele chegou, ninguém acreditava, porque esse homem tinha saído para perseguir os cristãos. Ketika dia tiba di Yerusalem, orang-orang di sana tidak percaya karena dia sebenarnya mau menganiaya orang-orang percaya. E aqui nós vemos a importância desse homem chamado Barnabé, Dan kita melihat di sini pentingnya seorang bernama Barnabas, que então pegou ele e convenceu o discípulo que ele tinha se convertido. yang menerima
Saulus meyakinkan rasul-rasul bahwa dia telah bertobat. E já em Damasco ele tinha sido perseguido porque pregava a palavra de Deus. Dan menceritakan di Damsyik dia sudah dianiaya karena memberitakan akan firman Tuhan. E aqui diz que então ele pregava junto com os apóstolos com ousadia em Jerusalém. Dan di sini tertulis Saulus dan rasul-rasul memberitakan Injil dengan keberanian di Yerusalem. E a história se repete. Dan ceritanya kembali terulang. Tem a perseguição. Ada penganiayaan. E a perseguição era muito forte, queriam matá-lo, não era só prender, açoitar e alguma coisa parecida que tinha sido feito com os apóstolos. Dan penganiayaan sangat keras, sangat kejam, bukan sekedar dia mau ditangkap atau dipukul, tapi dia mau dibunuh. Agora eu fico me perguntando, Tapi saya bertanya di sini, se tivesse Saulo sido morto como Estevão, bagaimana kalau Saulus akhirnya mati sebagaimana Stefanus mati? por que ele não foi morto como Estevão? Mengapa dia tidak mati seperti Stefanus? É porque Deus tinha um plano diferente. Karena Tuhan mempunyai rencana yang beda. Consegue imaginar a Bíblia sem... Se Paulo tivesse sido morto já no começo, Bayangkan kalau Saulus dia mati awalnya, bagaimana Alkitab? nós não teríamos o resto do livro de Atos. Ya tidak akan ada sisa daripada kitab Kisah Para Rasul. Nós não teríamos todas as cartas paulinas. Tidak akan ada surat-surat Paulus. Ia fazer uma falta muito grande toda a história da igreja cristã. Akan berdampak, akan membawa kekurangan besar bagi pengertian pemahaman kita. Então aqui entra muito clara a soberania de Deus. Jadi di sini jelas kedaulatan Tuhan bagi kita. Quando a gente olha então para Estevão, Kalau kita melihat Stefanus, aquela parte final da vida dele, bagian akhir kehidupannya, Deus permitiu a morte dele. Tuhan mengizinkan kematiannya. Deus permitiu que ele fosse martirizado. Tuhan mengizinkan Stefanus mati syahid. E Estevão estava preparado para aquilo. Dan Stefanus siap untuk menghadapi Olhava hal para itu. ele e ele parecia um anjo. Dia orang-orang melihat dan dia bagaikan seorang O que eu malaikat. entendo então nisso? A Bíblia deixa também muito claro que Deus não vai permitir aquilo que nós não aguentemos ocorrer conosco. Alkitab mengajarkan Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami suatu pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Ele conhece a cada um de nós. Tuhan mengenal masing-masing kita. Mais profundamente do que nós nos conhecemos. Lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ele permite aquilo que nós suportamos acontecer a cada um de Tuhan nós. tidak mengizinkan sesuatu yang di luar kemampuan untuk kita menanggung. Eu digo isso em todos os sentidos de nossas vidas e todas as áreas de nossas Dalam vidas. seluruh bidang kehidupan kita. Se você passa por provação, por tentação, por o que for, Godaan, Hoje. ujian apapun yang saudara sedang alami hari ini, é porque ele sabe que você vai suportar isso. Tuhan tahu Bapak Ibu sanggup untuk menanggungnya. E aquilo que a gente não consegue suportar humanamente falando, Dan apa yang kita tidak bisa tanggung secara manusiawi, Ele então vai nos dar graça para suportemos, Tuhan akan memberikan anugerah untuk kita dapat menanggung, ou vai nos dar um meio de escape de sair daquela situação. atau akan memberikan jalan keluar bagi kita. Com certeza, se Saulo tivesse permanecido em Damasco, provavelmente teria sido morto. Kalau Saulus tinggal terus di Damsyik, kemungkinan besar dia akan mati. E se tivesse permanecido na segunda ocasião em Jerusalém, também poderia ter sido morto. Dan kalau dia tetap tinggal di Yerusalem, juga kemungkinan besar dia mati. Então os irmãos entenderam que ele tinha que sair, porque já havia um precedente, havia sido morto Estevão. Jadi saudara-saudara waktu itu mengerti dia harus keluar dari situ karena sudah ada seorang yang mati sebelumnya. yakni Então eu Stefanus. vejo muito importante, né, o entendimento do corpo entender como deve se proceder cada um, né? Nós fazemos parte de um corpo. Jadi penting untuk kita mengerti apa yang kita harus lakukan juga sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus memahami apa yang sedang terjadi. Há muitas ocasiões que situações importantes em nossas vidas é importante trazermos ao corpo. Ada situasi-situasi penting dalam hidup kita harus bawa ke tubuh Kristus. Infelizmente muito na igreja não acontece isso. Sayang ini seringkali tidak terjadi dalam gereja. Muitas decisões importantes que a gente toma sozinho. Banyak keputusan hidup kita ambil sendiri. Não que a igreja tem que tomar decisão por você, mas a liderança da igreja, a igreja em si pode
deve ajudar a gente em muita decisão importante nas nossas vidas. Tidak berarti gereja akan ambil keputusan bagi saudara, tetapi pemimpinan gereja dapat menolong saudara dalam pengambilan keputusan. Porque Deus dá discernimento à igreja, dá discernimento à liderança. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada gereja, kepada pimpinan gereja. E Deus, na sua soberania, faz isso. Dan Tuhan dalam kedaulatannya melakukan hal ini. Então nós vemos então nessa situação que Deus preservou a Saulo, que tinha um propósito muito maior. Dalam situasi ini kita melihat Tuhan memelihara jiwa dan hidup Saulus karena mempunyai rencana lebih besar baginya. E permitiu Estevão ser martirizado. Dan mengizinkan Stefanus mati syahid. Porque também tinha um propósito ali de Deus na vida dele. Karena Tuhan mempunyai maksud dalam kehidupannya. E o que é melhor, estar aqui ou lá? Dan apa yang lebih baik, berada di sini atau di sana? Muitas vezes, como cristão, a gente entende, claro, é Paulo falando, eu queria estar com o Senhor, eu prefiro estar com o Senhor. Paulus sering kali berkata, lebih baik aku berada bersama dengan Tuhan di surga. Mas se eu estou aqui é porque Deus tem um propósito ainda para nós. Tapi kalau saya masih berada di sini di bumi karena Tuhan mempunyai maksud dan rencana. É isso que nós precisamos entender como cristãos, essa soberania de Deus sobre nossas vidas. Kita sebagai orang percaya harus mengerti akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Então, se cada um de nós ainda estamos aqui, kalau masing-masing kita masih berada di sini di dunia ini, é porque Deus realmente tem um plano para nós ainda aqui, como tinha para Paulo. Tinha um propósito muito claro. Tuhan mempunyai suatu maksud bagi kita sebagaimana mempunyai suatu maksud yang jelas bagi Saulus. E devemos cada um então entender qual que é o propósito para a minha vida enquanto estou aqui. Dan masing-masing kita penting mencari tahu apa maksud kehendak Tuhan bagi saya semasa saya masih hidup di dunia ini. Porque não é simplesmente eu continuar vivendo, trabalhando, comendo, bebendo. Não, não é só isso, gente. Nós somos cristãos. Karena penting bukan sekedar kita hidup, makan, minum, bekerja, tapi kita hidup sebagai orang Kristen. Certamente Deus tem um propósito muito maior para cada um de Tuhan nós. punya rencana lebih besar bagi kita. Como eu posso contribuir para o avanço do Evangelho? Bagaimana saya bisa berkontribusi bagi kemajuan atau perluasan kerajaan Allah? Como eu posso contribuir para que a igreja cresça, que a igreja se desenvolva, se edifique? Bagaimana saya bisa berkontribusi bagi pengembangan, bagi pertumbuhan gereja? É esse o propósito de Deus. Ini maksud Tuhan bagi E kita. por isso, então, quando veio aquela perseguição grande sobre a igreja em Jerusalém, ali depois da morte do Estevão, Oleh sebab itu, setelah terjadi penganiayaan besar setelah kematian Stefanus, como nós lembramos, o que aconteceu com a igreja? apa yang terjadi dengan gereja? Todos foram espalhados. Semua tersebar. Por causa da perseguição. Karena lihat apa yang terjadi dengan penganiayaan. Mas eles entenderam muito claro, nós fomos espalhados com um propósito. Tetapi mereka mengerti mereka tersebar karena ada satu maksud dan rencana. Porque a gente não pode esquecer Atos 1:8. Karena kita tidak boleh lupa tentang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Que diz Atos 1:8? Apa yang dikatakan Kisah Para Rasul Vale a pena 1:8? Vale a pena reler. Kita baca. São as últimas palavras de Jesus, segundo Lucas, que escreveu Atos e Lucas, né? Perkataan terakhir dari perkataan terakhir dari Yesus menurut Lukas. E as últimas palavras devem ser muito importantes. Jadi kalau perkataan Yesus pasti itu Jesus penting. deve ter escolhido muito bem essas últimas palavras. Yesus memilih dengan sangat baik kata-kata yang hendak diucapkannya. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Serei minha testemunha em Jerusalém. Kalian akan menjadi saksiku di Só Yerusalem. que ele estava em Jerusalém, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Kisah Para Rasul 1 pasal 1 sampai 8 gereja tetap di Yerusalem. 8 capítulos em Jerusalém. 8 pasal tetap berada di A Yerusalem. igreja cresceu de 120, Gereja bertumbuh dari angka 120 somou 3.000, menjadi 3.000, somou 5.000 homens. 5.000 laki-laki. A igreja continuava crescendo e multiplicar, perdeu-se a conta. Gereja tetap bertumbuh berlipat kali ganda, tidak bisa dihitung. Eu acho que era muito gostoso, né?
a gente tá junto, comer todo dia, entrar e sair, orar, tá tudo junto em comunhão, milhares de pessoas. Deve ser um pedacinho do céu ali em Saya Jerusalém. pikir enak berkumpul, berdoa, makan, berada di Yerusalem seolah kita berada di surga. Eles pareciam o Pedro e João lá no Monte da Transfiguração. Vamos ficar aqui, faz uma tenda para ti, para Moisés, para Elias, vamos ficar por aqui mesmo. Mereka sebagaimana para murid di Gunung Transfigurasi, mari kita membuat satu tenda dan tinggal di sini saja. Mas o mandamento de Deus, de Jesus era, vocês vão ser testemunhas, não é só em Jerusalém, é em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tetapi perintah Yesus kalian menjadi saksiku bukan saja di Yerusalem, tapi seluruh Yudea, seluruh Samaria sampai ke ujung bumi. Então aparentemente Deus estava permitindo a perseguição com um propósito muito claro. Jadi sepertinya Tuhan mengizinkan penganiayaan dengan suatu maksud yang jelas. Para que a igreja saísse. Agar gereja keluar. Porque aqui diz onde eles foram. Agar gereja pergi, karena di sini ada tulis kemana mereka pergi. No 8:4, entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mereka tersebar kemana-mana mereka pergi, mereka menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik. Eu só espero que Deus não tenha que fazer isso com a igreja brasileira. Saya berharap Tuhan juga mempunyai maksud untuk membuat ini dengan gereja De Brasil. permitir uma perseguição para que a gente saia. Mengizinkan penganiayaan agar kita tersebar, agar kita pergi. Porque logo depois, então, 8, 9, capítulo 8 e 9, você chega no capítulo 9, 31, olha o que acontece no 31. Karena setelah pasal 8, pasal 9, lihat apa yang terjadi pada ayat 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Pasal 9 ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sim, havia perseguição. Nós acabamos no 30, era quando Saulo foi enviado para Cesareia e depois enviado a Tarso. Havia perseguição. Ya, ada penganiayaan waktu itu kita lihat ketika Paulus dia menuju ke Kaisarea. Mas o evangelho crescia no meio disso tudo. Tetapi Injil bertumbuh di tengah situasi itu. E aqui diz, na verdade, a igreja de forma geral. Tetapi sebenarnya secara umum gereja, Onde a igreja estava já, depois de 2 capítulos? setelah 2 pasal di mana posisi gereja waktu itu Toda a Judéia. seluruh Yudea. Galiléia, que nem estava escrito no Atos 1:8, né? Galilea yang tidak tertulis secara jelas dalam E ayat Samaria. 8, dan Samaria. E estava sendo edificado, caminhando no temor do Senhor. Gereja dibangun hidup dalam takut akan Tuhan. E sim, no meio da perseguição, aqui nós temos acréscimo dessa frase, e no conforto do Espírito Santo. Dan di tengah penganiayaan ada kalimat tambahan ini oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nós temos aqui o poder do Espírito Santo sendo usado pela igreja para testificar, Kuasa Roh Kudus dipakai oleh gereja untuk bersaksi, e ao mesmo tempo o conforto do Espírito Santo no meio da perseguição. dan pada saat yang sama pertolongan dan penghiburan Roh Kudus di tengah penganiayaan. E o resultado disso, Dan hasil atau a akibat, igreja crescia. gereja bertumbuh. Gente, então há uma correlação muito importante aqui. Jadi ada satu hubungan keterkaitan yang sangat A penting di pregação da sini. palavra, Pemberitaan a perseguição firman, e penganiayaan, crescimento. dan pertumbuhan. Está tudo interligado. Semua terkoneksi atau terhubung. Então, de forma geral, a igreja tinha paz. Jadi secara umum gereja berada dalam keadaan damai. E vira e mexe tem focos de perseguição. Dan ada titik-titik penganiayaan. E por isso o conforto do Espírito Santo. Oleh sebab itu ada juga penghiburan Roh Kudus. Então podemos dizer que nós, nos nossos dias de hoje, não é diferente. Dan pada hari-hari ini dapat kita katakan tidak berbeda. A igreja, de uma forma geral, no mundo inteiro, Gereja pada umumnya di seluruh dunia, nós gozamos de paz. kita mengalami Nós damai. podemos afirmar que no Brasil nós temos paz. Ya, di Brasil kita boleh katakan kita ada damai. E o evangelho tem crescido. Dan Injil bertumbuh. Porque hoje nós, claro, ainda falamos de povos não alcançados. Hari ini kita masih bicara tentang suku-suku yang belum terjangkau. Mas
também temos notícia que praticamente todos os povos que ainda não têm um grupo grande de crentes no meio deles, né, que chamamos de povos não alcançados, Namun di seluruh suku-suku yang belum terjangkau, temos notícia que praticamente todos os grupos, quase, não todos, mas quase todos, já têm testemunho neles. kita ada kabar bahwa meskipun tidak ada kelompok besar di antara suku-suku yang belum terjangkau, sudah ada kehadiran orang percaya di hampir semua mereka. Ou seja, missionário tem sido enviado a esses lugares. Dengan kata lain, para misionaris diutus Mas ainda não di se tempat ganhou yang um grupo suficiente para que eles possam fazer o trabalho crescer sem ajuda externa. Tetapi pelayanan di sana belum mampu untuk membuat mereka bisa mandiri. E conforme então avançamos e a igreja cresce, surge a perseguição. Semakin gereja bertumbuh dan maju, ada penganiayaan. É o que nós vemos em Nigéria. Dan ini yang terjadi di Nigeria. Né? E a Nigéria, porque ele está bem no meio daquele confronto, onde a igreja está no meio da África, onde o islamismo está descendo e descendo forte. Dan gereja berada di tengah Afrika, di mana ada pertumbuhan Islam yang besar. E com isso eles têm então destruído então templos, têm matado a muitos cristãos. Oleh sebab itu ada banyak kehancuran rumah-rumah ibadat orang Kristen dan banyak orang percaya dianiaya. Então a gente vê então famílias, né, sofrendo com isso. Dan kita lihat banyak keluarga yang menderita karena hal ini. E nós vemos então a matança, igrejas sendo queimadas, Kita melihat adanya pembunuhan, gereja-gereja yang terbakar. jovens, principalmente moças, sendo raptadas porque eles levam e casam com os muçulmanos. Anak-anak perempuan, muda-mudi yang mereka diculik. Mas mesmo assim, Tapi meskipun demikian, a igreja não está ali só para sobreviver. gereja di sana hanya untuk No bertahan. meio da perseguição, continua avançando, como vemos aqui no livro de Tapi di Atos. tengah penganiayaan gereja tetap bertumbuh sebagaimana kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Porque pode parecer tão longe, né, o que aconteceu no comecinho da igreja primitiva. Dan sepertinya jauh dari apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Mas hoje a gente continua vendo que sim, em vários lugares do mundo, né, há essa situação de perseguição. Tetapi hari ini pun di berbagai tempat di dunia masih ada penganiayaan sebagaimana pada gereja mula-mula. Então se estima, né, a Portas Abertas estima que mais de 360 milhões de cristãos vivem debaixo de perseguição. Jadi Badan Misi Open Doors mereka menyatakan bahwa ada 360 juta orang percaya di seluruh dunia yang mengalami penganiayaan. E os irmãos então de Nigéria e da costa oeste então da África fazem parte dessa realidade. Dan saudara-saudara kita di Nigeria dan Afrika Barat adalah bagian daripada angka E ini. nós como corpo devemos também então sentir, né, junto com eles essa dor. Dan kita sebagai tubuh Kristus juga harus turut merasakan sakit ini atau penderitaan ini. Porque uma igreja tem sido ferida em vários sentidos. Karena gereja ini dianiaya dalam berbagai bidang. Seus templos, né, aldeias, né, casas queimadas, Jadi desa-desa dibakar, gereja-gereja dibakar, assolado de forma que eles estão sempre então temendo e tem que fugir. sehingga mereka hidup ketakutan dan harus terus-menerus melarikan diri. E por isso nós precisamos então orar para que o Espírito Santo, né, continue presente em confortar esses irmãos. Oleh sebab itu kita harus terus berdoa agar Roh Kudus menolong dan menghibur mereka. Porque somos parte do corpo e é uma parte que está sofrendo. Kita bagian dari tubuh Kristus dan ada bagian tubuh Kristus yang sedang menderita. E orar, Deus, o que podemos fazer para atenuar um pouco dessa dor, desse sofrimento? Dan kita harus berdoa pada Tuhan bagaimana kita bisa meringankan sebagian daripada penderitaan mereka itu. Mas temos que estar também com essa certeza Tetapi kita juga harus mempunyai kepastian ini. que o inimigo não pode fazer nada realmente para acabar com a igreja. Bahwa musuh tidak akan mampu membuat sesuatu untuk menghancurkan gereja Que Tuhan. nenhuma arma forjada pode contra a igreja. Tak satu pun senjata yang dibuat mampu untuk melawan E as gereja portas do Tuhan. inferno não prevalecerão contra a igreja. Karena pintu-pintu neraka tidak akan bertahan melawan gereja Tuhan. Que devemos nós orar para que a igreja continue firme. Dan kita harus berdoa untuk gereja tetap teguh. Porque muito da igreja perseguida, eles sabem da sua realidade Gereja yang dianiaya mengenal realita kehidupan mereka.
e quer que nós oremos para que eles permaneçam firmes. Dan mereka rindu agar kita mendukung dalam doa agar mereka tetap teguh. E mesmo com muitas perdas, Dan meskipun ada banyak mas eles vão kerugian, continuar avançando porque outras vidas, por seu testemunho de sofrimento, se convertem. dan mereka akan tetap maju melalui kesaksian kehidupan mereka. Então podemos entender. Eu Jadi- quero que leiamos a última passagem Kita membaca bagian yang terakhir, em 2 Timóteo 3, 2 Timotius pasal yang ketiga, versículo 12. ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Diz assim Paulo, 2 Timóteo 3,12. 2 Timotius 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Memang setiap orang-orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Quem gosta de promessas bíblicas? Siapa yang suka janji firman Tuhan? Aqui tem uma promessa. Ini ada satu janji. Todos que querem viver uma vida piedosa. Semua yang mau hidup beribadah E todo cristão deveria dan querer viver uma vida piedosa. dan semua orang Kristen hendaknya rindu untuk mempunyai suatu O hidup que é yang uma vida beribadah. piedosa? Apa yang hidup beribadah, hidup É uma yang vida saleh? onde nós tememos a Deus, Adalah hidup takut akan Tuhan. onde agradamos a Deus, Ketika kita menyenangkan Tuhan, onde produzimos fruto do di Espírito. mana kita Isso é menghasilkan uma buah vida Roh Kudus. piedosa. Ini hidup beribadah, hidup saleh. Aí vem a promessa: Ada janji você vai ser perseguido. akan menderita aniaya. E se não somos perseguidos, alguma coisa pode estar errada. Kalau kita tidak dianiaya, ada sesuatu yang salah. A gente tem que questionar. Kita harus mempersoalkan. John Wesley, John Wesley, ele conta na biografia dele seorang misionaris, dia menceritakan dalam biografinya como ele sempre estava pregando o evangelho, bagaimana dia senantiasa memberitakan firman que era o Tuhan. chamado da vida dele. Injil itu panggilan bagi kehidupannya. Ele diz que um dia Dia mengatakan suatu hari ele pensou sobre essa questão. Tem uns 3 dias que ninguém taca uma pedra ou um ovo em mim. dan dia merenungkan, wah sudah 3 hari tidak ada yang melempar batu atau telur pada saya. Então ele desceu do cavalo dele, Dia turun dari kudanya, se ajoelhou à beira da estrada, se ajoelhou à beira da estrada dia berlutut di tengah jalan e orou: dan berdoa, Deus, tem algum pecado na minha vida? Tuhan apakah saya berdosa? Porque tem uns 3 dias que ninguém joga uma pedra em mim. Karena sudah 3 hari saya tidak lempari batu. Aí enquanto ele orava, Dan ketika dia berdoa, bêbado do outro lado da estrada ada orang mabuk di seberang jalan, tacou uma pedra nele. lempar batu sama dia. Aí, seu pregador, Iya, hai kamu pengkhotbah. passou zumbindo a pedra nele. Batu itu dekat sama dia, lewat samping dia. Ele agradeceu: Deus, estou em paz com o Senhor. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan sekarang saya damai dengan Dikau. Nem sempre a perseguição vem dessa forma severa em nós. Tidak senantiasa penganiayaan datang dengan cara yang keras. Mas quando a gente quer viver uma vida que agrada a Deus, Tapi kalau kita mau mempunyai hidup vai yang ter menyenangkan forma de oposição. Tuhan, kita akan mengalami penganiayaan. Seja na escola, Barangkali di sekolah, seja no trabalho, di kerja, e até mesmo na sua casa, se tem gente que não vive essa vida piedosa, vão falar: você é fanático. bahkan di dalam rumah Anda bisa dipanggil sebagai orang fanatik. Mas todos quanto querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di Serão dalam Kristus perseguidos. Yesus akan menderita aniaya. então temos que ser gratos a Deus por podermos sofrer afronta pelo nome dele. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita dianggap layak untuk menderita Porque karena fazer namanya. parte de Cristo Menjadi bagian dari não há tubuh nada melhor que Kristus. isso. Tidak adalah hal yang luar biasa. E o sofrimento do dia de hoje não tem nada a comparar com a glória que viveremos diante de Deus um dia. Dan penderitaan yang kita alami ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Então vamos lembrar sempre daqueles que estão sofrendo mais do que nós. Mari kita senantiasa mengingat mereka yang menderita lebih dari kita. E não seja só hoje, né, o dia da igreja perseguida. Dan bukan hanya hari ini, pada hari di mana kita berdoa bagi gereja aniaya di seluruh dunia, Que como cristãos lembremos sempre deles. tetapi kiranya kita senantiasa mengingat sebagai orang percaya. Vamos orar. Mari kita berdoa. Obrigado, Pai, Terima kasih Bapa,
por nos fazer privilegiados, karena kami memperoleh hak istimewa. de nos trazer das trevas para a tua maravilhosa luz. Kau memindahkan kami dari kegelapan ke terang-Mu yang ajaib. E dar-nos essa missão gloriosa de levar a tua Dan palavra, terima kasih untuk misi mulia membawa firman-Mu, de trazer também vidas a teus pés. untuk membawa jiwa-jiwa ke kaki-Mu. Porque há muitas vidas que ainda não desfrutam da tua luz, da tua comunhão, Ada banyak jiwa yang belum menikmati terang dan persekutuan do dengan teu Engkau. perdão e da tua yang belum salvação. mengalami pengampunan-Mu. Que sejamos então porta-voz. Kiranya kami menjadi duta Kristus. E certamente quando nós pregarmos, Dan ketika kami menyampaikan firman-Mu, haverá oposição. pasti akan ada perlawanan. E que nós estejamos preparados para isso. Kiranya kami siap untuk menghadapi hal itu. Muito obrigado, Pai, Banyak terima kasih por Tuhan, esse privilégio untuk hak de istimewa poder ini. sofrer também pelo teu nome. Kami bisa menderita oleh karena nama. Porque a ti perseguiram Karena Engkau telah dianiaya. e a nós perseguirão também. Dan kami juga Tuhan. E por isso nós lembramos nossos irmãos ali em Nigéria, Kami teringat pada saat ini saudara-saudara kami di no Nigeria, oeste da di África, Afrika Barat, e por esses países que há tanta perseguição. dan negara-negara di mana ada banyak Nos penganiayaan. identificamos com eles. Kami bersatu dengan mereka. E oramos que teu Espírito continue os guardando, consolando Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menolong dan menghibur mereka, e dando ousadia para continuarem firmes Dan- falando de ti. memberikan keberanian kepada mereka tetap teguh menyampaikan bersaksi tentang Dikau. Obrigado pelo testemunho deles, Terima kasih untuk kesaksian mereka que edifica nossas vidas, yang membangun kehidupan kami, que fortalece a nossa fé. yang menguatkan iman kami. Obrigado, Pai. Terima kasih. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.